Bem, parece-me que o tamanho do programa talvez não dê conta de tudo. Esse esforço que a gente fez aqui para orientar um pouco vocês, ele pode ser estendido através do nosso espaço na internet, o www.tomeciencia.com.br, onde você vai poder encontrar indicações dos nossos convidados sobre como se aprofundar nesses temas, através da própria internet ou de bibliografia. Então, vocês podem conhecer um pouquinho mais do que, porventura, a gente não tenha falado aqui. E se você também tiver alguma sugestão, alguma opinião a dar, use o nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Bem, eu vou propor aqui uma rodada no sentido de ver quais são as possibilidades de solução para esse diagnóstico que pareceu bastante sombrio que fizemos aqui. O homem teria capacidade de reverter essa situação? O próprio avanço tecnológico seria suficiente para encontrar caminhos? Nós já vimos, fizemos programas aqui de água, disse, não, mas dessalinizar a água não dá, mas quem sabe amanhã vem uma descoberta. Xavier, é possível o homem ter tecnologia para reverter um quadro que ele mesmo causou? Não, não tem. Mas, eu acho que não. Mas ele tem tecnologia para mitigar consideravelmente esse problema. Porque existe o fator fundamental, que é natural, e que nós não vamos poder controlar. Ascensão do nível do mar, variação climática, não temos a mínima condição de controlar isso, de mudar esses eventos. Eles virão. Reduzindo a emissão Agora, do gás, mitigar, sim, redução do gás, sim. Com relação à redução do gás, podemos fazê-lo. Mas com relação à ascensão do nível do mar e variações climáticas, variações climáticas de curso maior, essas que implicam em ascensão do nível do mar, nós não podemos mudar. Mas podemos mitigar isso. O protocolo de Kyoto, as medidas mitigadoras lá propostas e mesmo tentativas para eliminar os efeitos de gás carbônico na atmosfera, etc., isso aí pode ser feito e deve ser feito. Temos recursos para isso, do ponto de vista tecnológico. Agora, a vontade política é outra coisa. E inserção disso dentro dos interesses econômicos que vigoram na escala mundial é também uma coisa muito difícil. Agora, eu queria, só para tentar dar uma contribuição bastante ligada à geografia, dizer o seguinte. Hoje é possível, com recursos de geoprocessamento, se criar modelos digitais de ambientes com os quais se pode promover a inserção e até mesmo a simulação de medidas que seriam executadas, e essas simulações, elas podem se referir, por exemplo, a áreas urbanas. Seria prever o pouco provável ou improvável e fazê-lo de forma tal que a gente não se torne prisioneiro de uma falta de medidas realmente capazes de, por exemplo, a realocar uma área urbana, deslocar uma área urbana que venha a ser afetada por uma variação do nível do mar nos próximos 40 anos. Esses planos de contingência de médio prazo, essa logística emergencial, ela pode e deve ser implementada, os recursos tecnológicos já estão. Tanto do ponto de vista de aquisição de imagem, quanto do ponto de vista de precisão cartográfica, GPS está aí, sensoriamento remoto está aí, e o geoprocessamento, com a criação de modelos digitais do ambiente, pode perfeitamente fazer o equacionamento do problema. Não vai solucionar, mas vai equacionar o problema. Bem, Ismar, sua opinião nesse mesmo campo, depois passa para o Rui, todos aqui vão falar, vamos tentar a gente acelerar. Eu acho também que a inteligência do homem, ela pode ser colocada a serviço deste mesmo homem, né? E aí a pessoa, o cidadão comum, né, na sua casa, vai se preocupar, o que eu posso fazer, né? Talvez ele não possa ter, as suas ações não possam ter uma dimensão muito grande, como o problema se mostra muito grande. Mas há ações
no seu próprio quintal, que as pessoas podem fazer, que são interessantes. Aquela pessoa que não queima o seu lixo, por exemplo, né, para não aumentar a quantidade desses gases poluidores, né? Há ações, pequenas ações que podem ser tomadas. E também você se preocupar com isso e exigir dos políticos, né, ao votar, perguntar, você sabe do problema que a nossa cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, vai enfrentar nos próximos 20, 30, 40 anos? Quer dizer, ver se o político, ao se apresentar, se ele tem a consciência, né, de que as ações precisam ser feitas, que há uma inteligência, há um conhecimento tecnológico, né, que pode ser feito, consultar os cientistas, né? Os cientistas muitas vezes se sentem um pouco sozinhos, um pouco isolados, né? Eles gostariam de ser mais ouvidos, porque eles têm contribuições a dar, né? Então eu acho que eu tenho essa reclamação, né, de estar mais próximo das pessoas, né, e as pessoas perguntarem para a gente poder dialogar com as pessoas e saber que ações podem ser tomadas. Quer dizer, os problemas climáticos são imensos, mas as soluções podem paulatinamente serem encontradas à medida que haja uma intenção de cada um, uma conscientização, né, de que há um futuro a ser preservado, né? Nossas gerações futuras precisam viver bem em função da nossa ação inteligente. Embora depois do programa de hoje eu estou preocupado quanto às gerações futuras, não sei lá se tem tanto futuro, né? Tal como pintamos aqui. Rui, com a minha velhice. Com a sua velhice já. Você acha que antes disso, não é nem geração? Não, né? eu acho que ainda tem tempo para fazer alguma coisa. Na verdade, o problema, no caso, restringir ao problema da mudança climática, ele é um problema do que a gente chama de a matriz energética, quer dizer, de onde vêm as fontes de energia que nós utilizamos, né? E está muito claro que o problema é mudar essa matriz. E aí, vou falar no caso do Brasil particularmente, nós estamos numa situação privilegiada, porque como aqui é um lugar que tem muito sol e é quente, né, as plantas crescem rápido. Quer dizer, não foi difícil fazer um programa de cana, e em poucos anos a cana, sem subsídio, compete com a gasolina, o álcool de cana, né? E nós podemos pensar, por exemplo, em mudar uma parte da matriz para florestas. Quer dizer, na verdade, restaurar as florestas e elas serem parte absorvedoras de carbono e parte produtoras de energia. Então eu substituo, né, a gasolina pelo metanol, extraído da madeira, e baseio a minha indústria química na xiloquímica, quer dizer, no uso da madeira para extrair os produtos que eu vou fazer em indústria química, abandonando a matriz petrolífera, entende? Que é um dos problemas, é esse. Não, mas eu paro de usar gasolina e como é que eu vou obter os plásticos? Né? Eu tenho que ter outra fonte de matéria-prima para a indústria química. Eu posso obter isso da madeira. Né? Isso é um plano de quê? 30 ou 40 anos, que é o tempo que essa coisa está acontecendo, é o tempo de nós desenvolver uma tecnologia e plantarmos as florestas. Fora várias outras alternativas energéticas que tornar-se-ão baratas na medida que elas sejam compulsórias. Quer dizer, então, por exemplo, é claro que a nossa indústria energética, de petróleo, hidrelétrica, elétrica, etc., ela tem que se voltar para outras fontes de energia, outras partes da matriz energética, pensando nesse problema daí. E do ponto de vista nacional, né, nós estamos bem. Nós podemos, digamos, lucrar com isso, né, porque nós podemos sair na frente. Isto é uma questão política e não é um negócio impossível economicamente. Isso, como a experiência da cana-de-açúcar, do álcool da cana-de-açúcar, mostrou. Né, no momento que você deseja fazer alguma coisa, você faz. Vai levar 20 ou 30 anos, como levou o álcool para se tornar competitivo. Né? Esse tempo a gente pode fazer muitas coisas. E no caso a tecnologia ajudou, e eu posso citar o exemplo desses motores flex, que hoje em dia fica muito mais fácil até a questão do álcool ou da gasolina ser uma opção, né, que antes era complicado, é só isso ou só aquilo. Então teve um avanço que eu digo... consumindo quase tudo. Não mas pelo menos podendo consumir o não poluinte, que antes ficava muito mais complicado. O biodiesel, por exemplo, é parte da solução, mas eu não acho que ele é a solução. Ele é uma solução limitada. Tem um certo limite no biodiesel, o chamado biodiesel. Gilvan. Fascinante o que o Rui falou e eu concordo. Eu vou dar mais um exemplo nessa linha.
o uso de carvão vegetal renovável, de eucalipto de alta tecnologia, para produzir energia e fazer o processo de redução do minério de ferro. A redução é retirar o oxigênio do minério de ferro para fazer ou ferro gusa ou diretamente aço. Isso não é competitivo com o uso de carvão mineral, mas se for possível usar, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo ou alguma subvenção para desenvolver isso, é um outro exemplo de uma vantagem comparativa grande que o Brasil tem. De um modo geral, há estudos que mostram que existem tecnologias, não há nenhuma tecnologia salvadora, tipo fusão de hidrogênio ou coisa assim, mas há um elenco de entre 12 e 20 tecnologias, algumas são mais apropriadas para o Brasil do que outras, e na minha opinião, falta muito uma vontade política. Eu parto do princípio de que todos os dirigentes políticos são bem intencionados, eles querem o bem. Mas um problema grave no caso da mudança de clima é uma decalagem no tempo entre a causa e o efeito. A emissão de hoje causa o máximo de dano daqui a cerca de 50 anos. Ao procurar tomar uma decisão ótima, eu devo usar dinheiro escasso de hoje para evitar as emissões? O que eu ganho com isso? O que a sociedade ganha com isso? Evita um dano daqui a 50 anos. E nós não estamos acostumados a raciocinar com esse jogo daqui a 50 anos. Se nós tentarmos fazer uma conversão ou um cálculo do valor presente de um benefício daqui a 50 anos, isso dá zero, porque 50 anos é um prazo muito longo. E se eu tiver razão nisso, o problema passa a ser um problema ético. Ou seja, qual é o valor que nós damos a um benefício para daqui a 50 anos, que vai ser na geração dos filhos e dos netos. Se nós dermos o mesmo valor que a nossa geração, aí a conta fica muito simples. Eu não desconto o benefício futuro, eu trago para hoje, no valor de hoje, e aí claramente a conclusão é que é melhor fazer alguma coisa, porque os danos serão grandes daqui a 50 anos. Portanto, a gente vai poder dizer, aproximando um pouco da preocupação do Rui com a própria velhice, que se essas medidas aqui sugeridas puderem ser executadas, certamente os filhos do Rui não terão tanta preocupação com a velhice, talvez. Não sei se isso pode ser uma boa mensagem, mas que a gente se preocupe com o assunto, que aprofunde, que aumente a discussão, é uma das tarefas que se propõe o programa e, reitero, procurem conhecer mais, saber mais. Até a próxima semana.